Então não basta eu ouvir a mensagem, receber uma porção dobrada, ser tocado, dizer o culto foi maravilhoso, foi muita bênção, e daí sair lá fora e esqueci tudo, perdi tudo. Então, você precisa estar atento ao que nós vamos ministrar, ao que nós vamos pregar. Você pode pegar a sua Bíblia, abrir comigo. Inclusive eu vou ler aqui o meu texto, porque nós ainda precisamos estar mais treinados, aqui no telão, então tem hora que a gente garra um pouco. Mas eu quero que você abra comigo, e a segunda mensagem é João capítulo 16. Nós vamos ler João capítulo 16. Aleluia. Trouxe Bíblia? Aleluia. João capítulo 16, verso 6. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Quem não virá? Consolador. Se porém eu for, eu vou enviar o Consolador, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, quem virá? Quem? Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e há de vos anunciar. Amém? Glória a Deus por isso. Queridos, eu queria falar sobre uma palavra que nós temos, a gente sempre ouve. Eu acredito que quem aqui foi católico um dia fez o seguinte sinal: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, chamado também o sinal da cruz. Não se escandalize, porque isso aqui não tem nada a ver, não tem pecado nenhum. Não, mas é porque querido, cuidado, não julgue. A Bíblia diz: muitos virão do Oriente, do Ocidente, a sentar-se a uma mesa com Abraão, enquanto filhos serão lançados nas trevas. Então não julgue ninguém, tá? Então o sinal da cruz foi uma criação de um Papa, tá? Que criou a Trindade. Você não vai encontrar na Bíblia a palavra Trindade. Não, pastor, então por que a gente fala Trindade? Na verdade a gente não fala Trindade, a gente fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu preguei domingo passado, fiz até um teatrinho aqui, tiveram uma função, ou têm uma função diferente na salvação. E por que isso? Aguarda que eu vou te explicar. Mas antes de eu te explicar sobre isso, eu quero fazer uma pergunta aqui, principalmente para quem gosta de futebol. Eu queria saber de vocês, quem gosta, pode ser homem, pode ser mulher, quem foi campeão mundial, qual a seleção foi campeã mundial em 2022? Alguém sabe? Oi? Argentina, Los Hermanos foi a campeã. Então vou fazer uma outra pergunta agora. Nil salvou muita gente aí. Quem foi campeão ou foi vice-campeão
em 2022? Nil, segura. Alguém sabe? França. Demorou um pouquinho, mas saiu. Vou fazer uma outra pergunta então. Segura. Quem foi que ficou em terceiro lugar? Sabe, Nil? Deixa eu pensar, pastor, está difícil, né? Deixa eu tentar lembrar. Tem gente aí que já está com o celular escondidinho. Camarões, né? Oi? Foi Camarões? Croácia? Quem consultou aí? Não consultou não? Mas é? Porque eu não sei. Mas por que eu estou perguntando sobre isso? Vamos fazer uma outra pergunta. Como é que chama aquele cara que corria muito? É Bolt? Bolt? Isso? É Michael Bolt, é isso? O cara corria de hã? Ah, isso aí. Correu demais, ele foi campeão por várias vezes. Quem ficou em segundo e terceiro lugar depois dele? Não vale consultar. Bom, voltamos para a mensagem. Por que eu estou perguntando sobre isso? Porque raramente terceiro lugar é valorizado. Raramente segundo lugar é valorizado. O que é valorizado é quem é campeão. E nós lembramos, se a gente perguntar aqui, os mais cabelo mais ou menos branco, quantas vezes Ayrton Senna foi campeão? Provavelmente alguém vai se lembrar, não, pastor, foi uma, foi duas e tal. Mas se a gente perguntar quem ficou em terceiro lugar, é raro alguém saber isso. E quando eu trago essa mensagem e faço essa pergunta, é porque muita gente não dá tanto valor ao Espírito Santo como ele merece. Valorizamos tanto Deus, oh meu Deus, o dia inteiro, meu Deus, meu Deus, meu Deus me cura, meu Deus me liberta, meu Deus faz isso, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é misericordioso, Deus é santo. A gente bajula Deus, entre aspas, glorifica Deus e pede a Deus o dia inteiro. Quando se trata de Jesus, então nem se fala, em nome de Jesus expulsa demônio, em nome de Jesus cura, em nome de Jesus derrama, em nome de Jesus a gente pede coisa, em nome de Jesus abençoa a família, em nome de Jesus. Mas é interessante uma coisa, quem conviveu com a minha mãe, eu sempre a cito aqui, que a minha mãe ela falava muito do Espírito Santo. Tudo ela perguntava ao Espírito Santo. Ela não dizia Deus te acompanhe, ela dizia o Espírito Santo. Ela dizia, ela ia orar, ela dizia o Espírito Santo me mostrou, o Espírito Santo me falou. E olha que ela não sabia ler nem escrever, mas ela tinha um conhecimento do Espírito Santo de invejar muita gente. Ela tinha uma capacidade de se relacionar com o Espírito Santo que muitas vezes a igreja não tem. E nós falamos tão pouco do Espírito Santo na igreja, nos dirigimos tão pouco ao Espírito Santo na igreja, que eu estou achando muito gostoso poder olhar e dizer assim: dependa do Espírito Santo. Serão 5 cultos, 5 domingos falando do Espírito Santo, que Jesus ele deu uma palavra. Olha o que Jesus ele disse: eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Olha o que Jesus está dizendo, pessoal, acabou, viu? Encerrou. Quem conviveu comigo aqui os 3 anos e meio, quem esteve comigo aqui, quem me viu,
né? Quem participou, transfiguração, milagre do pão, milagre lá do peixe, ressurreição de mortos. Agora eu estou aqui com vocês, é a última visão que vocês vão ter. Estou indo para o Pai. Jesus se despediu naquele dia, e a Bíblia diz que os discípulos, olha o que a palavra diz: eu estou dizendo essas coisas para vocês, e a tristeza encheu o coração de vocês. Os discípulos olharam e disseram: mas Senhor, o Senhor vai embora, Senhor, fica conosco, Senhor, vai acabar, Senhor, não te veremos mais, Senhor, não vai não, olha, acaba com isso aí. Queriam Jesus ali. Há um hino que a gente canta: eu quero conhecer Jesus. Querido, se você não conhece Jesus até hoje, é sinal que você não é salvo. A gente deveria trocar. Eu quero conhecer o Espírito Santo. Porque Jesus já não está mais aqui. Peraí, pastor, que heresia é essa? Jesus não está mais aqui. Ele não disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Sim. Mas eu queria perguntar aqui: quem aqui já viu Jesus? Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus disse: Filipe, estou há tanto tempo convosco, quem vê a mim vê o Pai. E eu comecei a falar da palavra Trindade, então vamos voltar a ela agora. Porque quando você chegar nos céus, você não vai ver 3 deuses. Oh Pai Celestial, até que enfim conheci o Senhor, que lindo, que maravilhoso. Daí a pouco você olha e disse: Jesus amado, meu querido, e dobra o joelho, e depois você vai olhar e dizer: Espírito Santo, eu queria tanto te conhecer. Não será assim, porque Jesus disse que os 3 são um. Nós não acreditamos em 3 deuses, nós acreditamos em um só Deus, que se manifesta de 3 maneiras diferentes. Dá uma olhadinha aqui para esse rapaz maravilhoso e abençoado aqui. Glória a Deus. Quantas pessoas você está vendo? Uma. Se tiver alguém vendo 3 aí, nós vamos ter que buscar o bafômetro. Mas aqui existe um corpo, uma alma e um espírito. Deus é espírito. Jesus, ele é a expressão do Deus invisível. Por isso que ele disse: quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Então Jesus, você não vai ver 3 deuses. Quando você chegar aos céus, você vai ver o quê? A imagem de um Deus invisível. Qual é a imagem de um Deus invisível? Jesus homem, Jesus carne, Jesus que o quê? É a encarnação de Deus, não é reencarnação, tá pessoal? Mas é o Deus encarnado, é o Deus que veio à terra, se fez homem. Então você vai ver Jesus que é a imagem do Deus invisível. Pastor, e onde que eu vou ver o Espírito Santo? Então nós começamos a pregar a mensagem agora. Quem me entendeu que não vai ver 3 deuses? Amém. Entendeu? Amém? Então você não vai ver 3 deuses. Mas Jesus, ele disse assim: eu vou para o Pai, e quando eu for para o Pai, vocês não ficarão sozinhos. Ufa! Posso ouvir um aleluia? Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão sozinhos. Aleluia. Porque eu indo para o Pai, eu enviarei para vocês o quê? O Consolador. Quem que ele vai enviar? O Consolador, chamado também de Espírito da Verdade, chamado também Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas como que Jesus faz isso? Como que Jesus procede isso, pastor? E aí nós vamos entender, se não vamos ver 3 deuses,
Nós vamos ter que entender quem é este Espírito Santo que hoje está na igreja. Por isso a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em o nome do Senhor, Ele vai estar no meio deles. Em corpo de Jesus, não. Ele vai estar através do Espírito Santo, que habita onde? Não em templos feitos por mãos de homem, mas habita no coração do salvo. Quem é salvo, dá glória a Deus. Aleluia. Se o Espírito Santo habita no coração do crente, por que a gente fica gritando, vem Espírito Santo? Por que a gente começa a cantar e dizendo, desce Espírito Santo? Já falei, o que desce é lá no centro espírita. Porque a Bíblia diz que ninguém lá subiu, senão aquele que de lá desceu, que foi Jesus, e ele já subiu. O Espírito Santo, irmãos, não vem na igreja passear. O Espírito Santo não olha para Jesus, para Deus e diz assim, hoje eu vou lá no Parque das Indústrias, que eu vou dar um passeio, porque o louvor está muito bacana, a mensagem está muito legal, e o pessoal está meio quebrantado, então hoje eu vou lá. Aí depois ele vai embora, daqui 1 mês ele volta, ou daqui 3 meses. Precisamos entender quem é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vai vir na igreja de vez em quando. O Espírito Santo não vai vir domingo sim, domingo não, né? Eu vou na igreja, aí eu vou lá, batizo 3, daqui 1 ano eu volto, batizo 2. Não, o Espírito Santo ele só vai lá naquela igreja porque ela é mais bonita, porque o pessoal toca melhor, ou porque lá o pessoal ora mais. Não existe isso, querido. Porque o problema é que nós entendemos o Espírito Santo como manifestações. O que são manifestações? Aí o irmão chega na igreja e ele diz, mas hoje eu estou sentindo uma unção, olha os cabelinhos. E ele acha que é o Espírito Santo. Mas se você sentar aqui debaixo do ar-condicionado, você também vai arrepiar. Não, hoje eu estou sentindo um calor de Deus, um fogo do Espírito Santo. A sarça hoje está aqui. Eu estou sentindo, dá um calor, mas está com 3 blusas. Não, hoje eu estou sentindo o Espírito Santo, não. Ai, mas hoje está bom. O louvor hoje está na unção. Só porque o louvor cantou 4 hinos que você gosta, né? Porque hoje cantou os meus hinos, então eu me abri. Ah não, o Espírito Santo estava na casa. O pastor começou o culto 7 horas, começou a orar, e o fogo desceu, a unção desceu. O pastor terminou o culto, era 1h30 da manhã. Aí você vai trabalhar e perde a unção, né? E você vai com raiva. Aí começa a dar sono. Porque isso são manifestações. O culto pode atrasar por um poder, sim. Posso arrepiar, puxa vida, era que eu estou pregando aqui, irmãos. Eu estou suando e o calor, porque o ar-condicionado não vem aqui, só vai aí vocês. Vocês são privilegiados, né? Só vai aí. Aí a gente está aqui e sente aquele calor que é diferente, não é o calor, é o calor do Espírito Santo, da presença, sim, manifestação. Às vezes sentimos a manifestação de chorar. Deus está agindo, Deus está na casa, a mensagem está tocando, o louvor tocou e lágrimas vêm. Mas tem dia que você vai vir no culto, você não vai sentir nada. Hoje o culto foi fraco. Não senti nada no louvor. O pastor pregou, mas eu não senti nada, né? E os irmãos estavam lá do meu lado, tudo gelado, tudo frio. Não senti nada. Eu devia ter ido na outra igreja hoje, porque lá que o fogo desce e o irmão lá sobe no banco e pula 3 bancos de uma vez. E eu deveria ter ido lá na outra igreja, porque o pastor sobe lá na pilastra igual o pastor Aranha, né? Sobe lá e dá uma mordida lá em cima. E o outro, né? Irmãos, o pastor não deve contar piadinha, principalmente em altar. Aí você conhece a história do irmão que recebeu uma unção de 220?
não sei se era 110, 220. E o irmão ele orava assim, Jesus, se levantava em glória. E por mal dos três não tinha o Tiago lá na igreja. E a lâmpada tinha estourado. E a boquinha ficou vazia. E o pastor levantou a mão em glória, aleluia, e enfiou o dedo lá dentro. E tomou aquele choque tremendo. Os irmãos começou e reteté de Jesus. E já me falaram que não é para falar reteté de Jesus, que é um trem maligno. Não pesquisei ainda o que é um reteté. Mas inventaram que é um reteté e aquela manifestação, e todo mundo entrou na unção no fogo, até que alguém descobriu que o pastor estava eletrizado. Manifestações lá que uns acompanham. De vez em quando a gente via perguntar para o irmão assim, por que você está batendo palma? Mas um irmão lá começou a bater palma, eu também. Mas por que não? Bateu, eu estou batendo. É a irmã que estava na igreja e o pastor pregando naquela unção e expulsando demônio, aquela coisa toda. E isso não é piada não, isso eu ouvi. E aí o pastor disse assim, irmãos, e Jesus ele é o cabeça da igreja. E a irmã lá no banco, misericórdia, que o pastor disse que Jesus é o capeta da igreja. Entende o trem tudo errado. Então existe um estranho na igreja. Eu estava vendo outro dia 2 menininhos. Aí, aqueles meninos pentecostal, né? E tá lá. E um fazia assim e o outro também. E os adultos lá. E um fazia e rodava para cá. E rodopiava para lá. E o outro também. E fazia, mas que vira Chaves. Tudo bem, o Espírito Santo ele manifesta em cada um. Mas vocês estão entendendo que está havendo muita imitação? Já viram a quantidade de profeta? Parece, desculpe se tiver alguém aqui da Universal, mas vocês já viram a Universal? Todo mundo fala igualzinho o Macedo, não é? Isso é um treino, porque é da igreja, não tem pecado nenhum nisso, tá pessoal? Não estou criticando, estou dizendo como um exemplo. Parece que tem muita gente, tem treinamento de língua estranha, porque as mesmas línguas, as mesmas profecias, e eu já estou ficando invocado com um anjo de branco que só vai em algumas igrejas. Eu falo, mas por que ele não veio aqui até hoje? Ele não tem endereço, não? Não, porque ele tem um homem de branco, e o homem de branco fechou porta, o homem de branco abriu porta, e o homem de branco, mas quem que é esse homem de branco? Porque no Apocalipse também fala de alguém montado num cavalo, e que não é Jesus, e é branco. Isso aí é até perigoso, é um processo. Por que só aparece anjo de branco? Se eu aparecer lá, eu vou ser discriminado. Então tem uma coisa de Espírito Santo, que tem que manifestar o Espírito Santo, tem que pular 5 bancos, tem que comer uma coisa, tem que varar lá do outro lado do altar, e roda e... Quem é que já brincou de peão? Já teve um peãozinho? Todo mundo na infância teve, né? Você roda e o que roda mais, e roda, 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 e aí você pergunta, quantas almas você ganhou com esse rodopio todo? Nenhuma. O que mudou na tua vida com esse rodopio todo? Nada. O que mudou na tua vida quando você saiu ali, pulou em cima da mesa, saltou lá em cima, segurou na pilastra? O que mudou espiritualmente? Quantas almas aceitaram Jesus por causa dessa manifestação? Nada. Eu não estou fazendo uma crítica, porque eu nem estou lá para saber, mas Paulo já dizia, procurai com zelo os melhores dons, e para mim o melhor dom que existe não é profecia nem língua estranha, é discernimento de espírito, porque está dentro da igreja um monte de espírito de engano, usando pastores, usando missionários, usando gente. Outro dia eu estava vendo um pastor e ele fazendo um trabalho, e ele disse, era você mesmo, é você aí.
E apontou o dedo, e a irmã chorando, e disse: Deus, o Senhor está me dizendo um grande livramento de morte sobre a vida da tua mãe, teu nome é assim, e adivinhou o nome, falou, e a mulher chorando, e ele gritou: isso é verdade ou não é? Ela disse: não, eu estou chorando porque minha mãe morreu tem um mês. Cuidado com esses treinos, cuidado com essas manifestações, porque o diabo cai, o diabo pula, o diabo faz sinais nos céus e na terra, diz a palavra de Deus. Ele pode curar, ele é um anjo de extrema capacidade, é um anjo caído, sim, mas usa de tudo e de todos para enganar, se possível, até os eleitos. Tem um caso lá no livro de Reis, que a Bíblia fala que o diabo, Deus olhou e falou assim: eu preciso de alguém para mentir lá no meio dos profetas. Deus, porque Deus não pode mentir, anjo de Deus não pode mentir nem enganar, Deus não faz isso, mas Deus precisava arrumar uma confusão lá para dar uma doutrinada na nação de Israel. O diabo se levantou e disse: deixa comigo. Aí Deus disse: o que você vai fazer, Satanás? Ele diz: serei um espírito de mentira na boca dos profetas. Lembra, tinha uma mulher, Lídia, se me falha a memória, atrás de Paulo, e gritando: eis que são 2 homens de Deus, eis que vejo 2 varões que são homens de Deus, e andou quilômetros atrás dos servos de Deus, profetizando. Era verdade? Era, mas o que estava nela era revelação de Deus? Não, era espírito de adivinho. Paulo olhou para trás e disse: Satanás, larga a vida desta mulher. Na hora que ele expulsa o demônio, ela para de adivinhar. Então cuidado com essas manifestações, porque Espírito Santo, ele pode trazer, mas ele não é isso. Espírito Santo pode manifestar na minha vida, e se eu sou mais exaltado, eu sou mais emotivo, né? Eu vou gritar mais, eu vou chorar mais, talvez eu vou pular, mas isso não significa que o Espírito Santo está me fazendo pular. Significa que o Espírito Santo dentro de mim mexeu com as minhas emoções a ponto de eu manifestar algumas coisas que são minhas. Não significa que todo mundo só tem o Espírito Santo se rodopiar. De manhã eu até citava a irmã Vera. A irmã Vera, ela ora, ela busca o Espírito Santo, né? E outras irmãs aqui na igreja, de vez em quando elas dão as mãos aí e começam a orar, buscar Deus, e o poder se manifesta, e às vezes roda, às vezes uma cai, uma puxa a outra. Mas uma coisa interessante nela, sabe o que é? Todas elas podem cair, elas podem não dar conta de ficar em pé, mas elas não deixam de orar, ou seja, elas não saem fora de si. Porque tem muita gente aí que está saindo fora de si, e a Bíblia diz que o espírito do profeta não é o espírito de Deus. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. O que é isso? Significa que eu tenho que ter domínio próprio. Irmãos, eu amo orar em línguas estranhas. Vocês veem eu aqui toda hora orando em língua estranha? Não. Porque orar em língua estranha aqui, para você não faz diferença nenhuma. Para mim faz. Então eu vou orar lá no monte, eu vou orar lá na minha madrugada no terreiro, eu vou orar lá na minha chácara, eu vou orar onde não tem ninguém, é eu e Deus. Para que eu vou ficar aqui 15 minutos orando em língua? Para vocês olharem e falar: o pastor tem uma unção, né? Eu vou cair aqui, esborrachar no chão e ficar lá e tremer e pular, para vocês olharem e falar: o pastor é ungido. Eu vou ficar adivinhando coisa na sua vida para você achar que eu tenho poder? Não conta comigo para isso, irmãos. As coisas de Deus são sérias. Séria. Eu não vou inventar revelação, eu não vou inventar sonho profético. Pastor, sonhei. Falei: o que você comeu de noite? 2 pratos de feijoada. Agora entendi o que você sonhou, né? Não tem jeito. Mas tem gente que, para se autopromover, todo sonho que vem ele tem uma revelação. O Senhor está me dizendo, Deus está dizendo. Irmão, eu tenho medo de falar estranho. Deus está me dizendo.
Deus me disse, Deus me falou, Deus me revelou, porque a Bíblia já alertava. Ai dos profetas que diz, assim diz o Senhor, sendo que eu não disse nada. E aí você recebe esse tipo de profeta na sua casa, ou vai nessas igrejas que fica aí só nessa base de profetada, aí depois o treino dá certo, sabe quem que vocês procuram? Pastor, porque não deu, né? Mandaram um recado para mim, pastor, fui lá numa igreja tal, o profeta disse que tem uma coisa enterrada lá no meu tijolo, e é para o senhor ir lá. Eu falei, manda ele, eu que não vou, se revelou para ele que vá. Eu não vou resolver problema que Deus não me mandou resolver, que não, irmão, até hoje, sabe, porque aqui não tinha nada, espírito de adivinhação. Cuidado, porque a regra de fé e conduta para o cristão não é revelação. O que não vai passar é a palavra de Deus. Passa céu e passa terra, mas minha palavra não passa. Então o Espírito Santo, eu tenho que correr, não é esses movimentos. Já tem até o hino agora, né? O varão do movimento. Foi? Já falou, varão do movimento. Sei não. Que movimento? Deve ser o movimento lá das águas. Não deve ser o movimento tal. Agora já tem até a igreja do movimento. Movimento move o vento. E o Espírito Santo não é vento que vai, some, vem, some, vem, vai. O Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, Jesus vai para o céu e diz assim: eu vou enviar para vocês o Consolador. O Espírito Santo não será mais enviado. Ele já foi enviado no dia de Pentecostes para toda a igreja. Aí Pedro se levanta e diz o quê? Varões, o que vocês estão vendo aqui não é porque o pessoal está bêbado, porque agora, irmãos, tem um tal de eu tenho que me embriagar no Espírito Santo. Onde que está isso na Bíblia? O André outro dia pregava e falava sobre embriagar. A pessoa embriagada, ela não sabe o que faz. Mas Romanos diz que quem se enche do Espírito Santo sabe o que faz. Porque Deus não tira ninguém fora de si, não tira ninguém do normal. Paulo até diz, olha, eu tive uma visão e tal, não sei se foi no corpo ou se foi no espírito. Eu não consegui identificar se eu tinha sido arrebatado ou se foi só uma visão, eu não soube, mas é algo de Deus. Porque o que é de Deus não traz confusão. O que é de Deus, a gente entende, e Deus não é bagunceiro, irmãos, Deus é ordem. Deus colocou ordem no meio do caos. Deus não é Deus de bagunça, que cada um faz o que quer. Não manifestou o Espírito Santo. Olha o conselho de Paulo. Se alguém tem línguas, tem que ter interpretação. Se alguém tem dom disso, o outro se cale. Isso se chama o quê? Organização de um culto. O culto, Romanos diz, é racional. Não é baguncional, é racional. A gente tem que saber o que está fazendo. Tem hora para tudo. Não, porque tem que deixar no mover, tem que deixar no movimento. E o movimento é ganhando alma? Não. Sai dali no movimento das línguas, irmãos. Fala do pastor, olha o movimento da língua. Fala do irmão, fala da saia do fulano, fala que o outro era da carne, fala não sei o que. É o movimento da língua. Não deixa o movimento da língua tomar tua língua. É o movimento da fofoca. Começa a tomar cuidado com essas coisas. Eu sou pastor. Eu não sou missionário que vem na igreja para alisar a tua cabeça, te dar revelação. Por sinal, revelação hoje é só revelação boa, irmãos. Eu acho incrível. Não tem nenhuma revelação se o Senhor está me dizendo. Não foi assim, João Batista? A mulher que você está com ela não é tua, tá? Isso é adultério. Você já viu revelação assim? Não. Revelação é: o Senhor está colocando uma porta aberta, viu? Tu tens uma firma, estava quebrando, vai prosperar, que você nem imagina. Eis que o Senhor está consertando o teu casamento, viu? Teu casamento hoje estava em briga, estava em contenda. Cara não muda de vida, mulher não muda de vida, está em briga, em contenda.
e revelação que vai consertar, toma vergonha na cara, senão não vai consertar nada. Mude as atitudes, né? Não, Deus está me revelando, olha, Deus te ama demais, Jesus te ama. Está enfiado no pecado e acha que Deus vai ficar alisando a cabeça de quem está enfiado em coisa errada, irmãos. Cuidado com essas revelações que, alisa o teu ego. Deus é bom, Ele é maravilhoso, Ele é lindo, é vida eterna, é amor, né? O amor é lindo. Olha que Deus maravilhoso, Ele te entende, Ele nos entende, mas não concorda com o nosso pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. Meu Deus, está pesado? Posso continuar? Amém. Como é que chama o pastor lá? Entrega tudo? Posso entregar tudo? Amém. Porque eu estou falando de um Espírito Santo que Jesus disse, Ele virá e Ele convencerá. Qual que é a função do Espírito Santo? Convencer. Se você não está convencido dos seus pecados, dos seus erros, desculpa, você não está tendo o Espírito Santo, você está tendo manifestações na igreja. Porque o Espírito Santo ele veio para mudar a vida, para transformar. Jesus disse, enviarei Consolador. No hebraico, o Espírito Santo é ruá, que significa sopro. Jesus soprou o Espírito. Usaram a palavra no grego pneuma, que é Espírito. Mas Jesus ele traz no original dizendo Paráclitos, que significa Consolador. Agora, o que o Espírito Consolador ele faz, pastor? Primeiro, ele não vem, ele já está aqui. Amém, Deus. No momento que eu entrei ali, irmãos, já tinha gente aqui adorando o Senhor, Glória a Deus. já tinha gente de joelho. Eu olhava para cada um e eu enxergava o Espírito Santo. Amém. Porque Jesus disse, eu vou e vocês não me vereis mais, mas o Espírito estará com vocês. Então cada crente salvo, lavado e remido no sangue de Jesus, carrega dentro de si o Paráclitos, que é o Espírito Santo, o Consolador. Por isso que não tem aquele negócio, eu tenho que pegar primeiro, eu tenho que aquecer para o Espírito Santo descer na minha vida, aí eu vou isso, eu vou aquilo. Quem disse isso, irmãos? Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. O Espírito Santo é para andar junto com você. Por isso minha mãe dizia, Espírito Santo, vem comigo. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, dorme comigo. Espírito Santo, come comigo. Porque Ele é o Consolador, é aquele que vai estar perto. O Espírito Santo não está longe, que eu tenho que gritar, vem Espírito Santo. Não, o Espírito Santo está aqui dentro. Aquele que crê em mim, diz Jesus, rios de água viva fluirão de onde? Lá da cachoeira espiritual, lá do missionário tal? Não, quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. É aqui dentro que está o Espírito Santo, é dentro de você que está a unção, é dentro de você que está o poder. Ele não vem lá do alto, ele já está no teu coração, na tua vida, querido. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo, ele vem para ser íntimo. O que é intimidade, pastor? Porque tem muita gente que acha que intimidade é relação sexual. Intimidade não é relação sexual. Porque existe casal que o marido teve um derrame, ou a esposa teve, ou teve algum problema de saúde e nem tem relação sexual mais, e vive muito melhor do que muita gente que todo dia tem sexo. Porque intimidade não é relacionamento sexual. Se fosse, a prostituta era a pessoa mais íntima que tem no mundo. Relacionamento com o Espírito Santo não está falando de manifestações, está falando de quebrantamento, está falando de coração rendido ao Senhor. É interessante que Jesus disse, o Espírito Santo, ele estará em vocês para convencer. Sabe, é o Espírito Santo que quando eu vou na praia e tem que tanto de mulher, o Espírito Santo diz assim, não olha.
Pastor, então você cega? Não. Ele está dizendo, vigia. É o Espírito Santo que diz para você, olha, não minta. Não, mas é só uma mentirinha. Aí a sua mente fica assim, ó. O Espírito Santo dizendo, não minta, porque João 8,44, o pai da mentira é o diabo, e quem vive na mentira é filho do diabo. É o Espírito Santo que diz para você, olha, está vindo aí a fofoqueira do bairro. Tem fofoqueira no bairro, irmãos? Tem não, né? Não tem isso não. É a fofoqueira do bairro. Não para. É o Espírito Santo que quando você está lá assistindo alguma coisa, porque hoje filme, novela, tudo tem cenas pornográficas, é o Espírito Santo que diz para você o quê? Muda de canal. Retira isso do seu celular. E o Espírito Santo, quando o crente tem, ele não dorme direito, ele não come direito, ele não cultua direito, porque o Espírito Santo fica te acusando para dizer que você é miserável, que você é um pobre, nu, desgraçado. Não, o Espírito Santo, ele fica te falando para você ir para onde? Para os pés de Jesus pedir perdão e dizer, Senhor, eu errei. Eu não sei se é assim com você, irmãos, mas até para orar, às vezes eu vou e eu cometi, fiz alguma coisa que não agradou o Senhor, aí eu vou orar para almoçar e eu não consigo, porque fica ali, como é que eu vou falar o nome de Deus, como é que eu vou falar Jesus, como é que eu vou orar se eu errei contra o Pai? Isso é o Espírito Santo que faz com quem tem Ele. Agora quem não tem, irmãos, quem não tem o Espírito Santo, só tem manifestação de vez em quando no culto, tem aquele remorso e chora, de vez em quando no culto, tem aquela manifestação, alguém está orando muito e a pessoa também sente um calor, sente um arrepio, dá uma vontade de pular, gosta do louvor. São algumas manifestações de visita, que nem é visita do Espírito Santo, é visita emotiva. Deus está na casa, e por Ele estar na casa, não tem como não sentir, não tem como. Não tem como. Tem gente que está aqui debaixo do ar-condicionado, está sentindo mais frescor, às vezes até frio. E tem gente que está mais distante. Tem gente da igreja mais perto do Espírito Santo e gente mais longe. Quem está mais perto, cada dia se sente numa condição mais pecaminosa, não se sente melhor. Porque cada vez que a gente se aproxima do Senhor, mais a nossa condição pecaminosa é revelada. Porque Ele é tão santo, que quanto mais eu me aproximo dEle, mais eu olho e digo assim, eu tenho que melhorar, eu tenho que consertar, eu tenho que mudar de vida, eu tenho que mudar de atitude, eu não posso fazer isso, eu não posso ir nesse lugar, porque o Espírito Santo, Ele te tira de perto de pessoas que não tem nada a ver com o Senhor. O Espírito Santo, Ele te impede de ir em casas onde o nome dEle é blasfemado, às vezes não é por palavra, mas por atitudes, a não ser que Ele que te conduz para evangelizar, mas para associar com o pecado, o Espírito Santo não vai. O Espírito Santo, Ele não vai entrar onde Jesus é blasfemado, onde Deus é blasfemado, onde Deus é zombado. Ele não vai ficar na frente de uma TV conosco se a gente está vendo coisa que não agrada a Ele. Ele não vai andar conosco se a gente está andando por caminhos tortuosos. O Espírito Santo, Ele te convence, Ele diz, não vá, não faça, e Ele se entristece se a gente toma atitude errada. Aleluia. Diga para o seu irmão, pastor, está terminando. Aleluia. O Espírito Santo, Ele quer ser íntimo de você. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo, para você ter intimidade com Ele, você precisa andar com Ele. Quando você for num lugar, faça como Moisés. Se a tua presença não for comigo, eu não irei. E a gente precisa tomar cuidado, porque Deus, Ele é onipresente. O que é isso?
Deus está em todos os lugares. Como onipresente Ele está, como santidade, tem muito lugar que você está indo sozinho. Vou dizer de novo: tem lugar que você está indo sozinho. E uma ovelha sozinha é uma presa para Satanás, tá? Cuidado. Espírito Santo, para ter intimidade com Ele, você precisa o quê? Conversar. Quem aqui tem mais de um filho? Se teu filho, eu lembro uma coisa interessante, eu acho uma coisa interessante, né? Você está lá, 200 pessoas, um neném, tem 20 neném, um chora, a mãe do neném se levanta, ela sabe que é o dela. Estou mentindo? Quem é mãe aqui? Quando um chora, está lá na rua, a mãe está dentro de casa, tem 10 brincando, a mãe sabe qual que é o dela. É ou não é? Por quê? Porque você não visita, você conhece, irmão. Conhecer no grego é intimidade. Intimidade é quando você passa tempo. Você conhece quando o Espírito ele está dentro de você. A Bíblia diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Testifica, há uma alegria, há um prazer, há um gozo. O Espírito Santo direciona, o Espírito Santo conduz, o Espírito Santo ajuda. E o Espírito Santo não vem na igreja de mês em mês. Ele vem todo dia que você vem. Vou dizer de novo: todos os dias que você vem, Amém. O Espírito Santo, Ele está aqui. Amém. Ele está aqui nesta Glória noite. a Deus. Fica de pé no teu lugar, no nome de Jesus. Para que o Espírito Santo está aqui? Ele pode rodopiar alguém? Não duvido. Eu não posso limitar Deus. Deus é Deus. Ele pode fazer alguém saltar? Pode. Mas deixa eu te ensinar uma coisa. O Espírito Santo não faz nada sem um objetivo. Filipe estava num lugar, num bairro, o Espírito Santo fez ele voar. Onde que ele caiu? Primeiro que ele não caiu, acomodou, sentadinho, na carruagem do lado de um eunuco, um pecador. Aí ele diz: o que você está lendo? Estou lendo Isaías. Entende o que você lê? Não tem ninguém para me explicar. Agora tem, porque o Espírito Santo me trouxe aqui para te ensinar a palavra. Glória a Deus. Aleluia. No mesmo dia o cara é batizado nas águas, recebeu a Cristo e foi salvo. Amém, Jesus. Paulo fala das manifestações que ele teve, mas todas com um objetivo. Deus nunca vai dar algo para você sem um objetivo. O Espírito Santo nunca vai agir na tua vida só para você aparecer na igreja. Quão diferentes são os profetas hoje dos profetas de antigamente. O profeta dizia: não, Senhor, eu não, manda outro. Hoje todo profeta já levanta, parece aqueles galos de briga, levanta o pescoço. Está duvidando? Pescoço empinado. Vamos parar de falar da vida dos outros? Amém. Vamos falar com Jesus, Glória a Deus. que é melhor? Amém. Vamos falar com o Espírito Santo? Sim, Pai. Há uma ordem de Deus: enchei-vos do Espírito. Aleluia. Como que eu me encho do Espírito Santo? Conversando com Ele. Se você ficar calado, você vai sair do jeito que você entrou, tá? Agora, se você disser: Espírito Santo, me enche. Talvez você vai sentir arrepio, que bom. Talvez você vai chorar. Talvez você vai se alegrar, vai sentir um gozo. Talvez você vai pular, vai gritar aleluia, glória a Deus. Talvez você nem vai sentir nada. Mas quando você sair lá fora, você vai dizer: não sei o que aconteceu, não sei explicar. Mas alguma coisa dentro de mim está diferente. Glória a Deus. Porque Espírito Santo não é sentimento, é fé, Amém, Deus. é graça. Aleluia. Você pode tirar 5 minutos para falar com Ele? Pode?